Olá pessoal, bem-vindo ao podcast Segredos Políticos de número 9. Eu sou o Romeu Scanhoela e estarei com você comentando os bastidores da política de forma semanal. Aqui você vai encontrar algo inédito, algo que não sai na mídia em geral. Nós dividimos este podcast em 5 blocos. Brasília em Foco, onde comentamos os principais projetos que estão rolando no Congresso Nacional. O segundo bloco é o Colado com a Justiça, sobre um assunto político de interesse nacional que envolve o Judiciário, de preferência o STF. O terceiro bloco é o Giro Regional, onde daremos alguma dica ou referência sobre gestão pública que acontece em alguma região do Brasil. O próximo bloco é a Puxada de Orelha, onde comentaremos algo que nossos mandatários não deveriam fazer. E, por fim, o Resumo de Brasília, onde citaremos apenas os destaques de forma bem sucinta dos assuntos debatidos nessa semana na capital federal. Com tudo isso, iniciamos o nosso podcast e apresento a você o meu amigo nesse projeto, Victor Escobar. Valeu, Romeu. Obrigado a todos os que estão nos ouvindo nessa nova edição dos Segredos Políticos. Por conta do feriado, da semana passada, Sexta-feira Santa, no último dia 2, estamos gravando excepcionalmente uma segunda-feira, dia 5 de abril. Lembrando, também que nosso foco continua em passar para você, nosso ouvinte, aquilo que não é dito pela mídia tradicional. Portanto, pautas que os principais veículos de comunicação abordam, você não escutará por aqui. E com isso, vamos para o Brasília em Foco. Bom, a primeira notícia de hoje aqui é: ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, lançará livro. Pois é, Vitor, o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, responsável aí por autorizar o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, conta em um livro aí os bastidores do fim da era petista no Palácio do Planalto, que durou aí 13 anos. No livro intitulado Tchau, Querida, o Diário do Impeachment, que será publicado no dia 17 de abril, a mesma data em que completa aí 5 anos da sessão que culminou com a saída da Dilma. Cunha diz que Michel Temer atuou para o processo de impeachment, e que tinha aí jogo de, abre aspas, cartas marcadas, fecha aspas, e refuta aí a tese de golpe. De acordo com a revista Veja, o Cunha admitiu, por exemplo, que indicou um advogado de sua confiança para dar uma consultoria de cartas marcadas ao relator do impeachment, o deputado Jovair Arantes. Em outro trecho, Vitor, o ex-presidente da Câmara afirma aí que na época o vice-presidente Michel Temer trabalhou aí arduamente, pelo impeachment e, segundo ele, negociou cargos, Então, abre aspas aí, Temer não só desejava o impeachment, como lutou por ele de todas as maneiras, ao contrário de que ele quer ver divulgado sobre o assunto. Fecha aspas, escreveu Cunha, segundo aí a publicação da revista Veja. Exatamente. O Cunha, apesar disso, ele refutou a tese de golpe, segundo a Veja, mas fez ironia com o histórico do PT, que defendeu os afastamentos de presidentes anteriores. Então, abre aspas aí para a fala do Cunha: quem com golpe fere, com golpe será ferido. Fecha aspas. Estou bem ansioso, Vitor, para ler esse livro. Deve ser bem interessante, ver a visão do Cunha sobre o processo de impeachment. A gente sabe que, com certeza, vai ser uma visão parcial do assunto, porque todos nós sabemos que ele tinha grandes discordâncias com o PT, com a Dilma. A gente sabe que a Dilma não dava acesso a ele, não queria ver ele por perto, nunca gostou dele. Então, claro que ele atuou também aí, contra a Dilma, a gente viu, tanto é que o processo de impeachment foi aberto e ela caiu. Mas é interessante a gente ver, analisar as partes, Então, acho que é um livro aí que, para quem gosta de política, vai ser interessante. Isso aí. Segunda notícia de hoje é: stalking. Lei é aprovada e perseguição online vira crime no Brasil.
Foi sancionada na última quinta-feira, Vitor, 1º de abril, e não é mentira, uma adição aí no Código Penal brasileiro que reconhece como crime a prática de stalking. A partir de agora, a perseguição obsessiva a alguém, né, ela passa a ter como consequência a prisão entre 6 meses a 2 anos, fora multa. Né, a pena ela pode ser ampliada em 50% no caso de crimes contra menores de idade, idosos ou mulheres. E o mesmo vai valer para o crime que envolver armas ou participação de mais de 2 pessoas na ação de stalking. Segundo aí a Folha de São Paulo, a medida vale tanto para ações físicas quanto virtuais, desde que envolva ameaças à integridade física ou psicológica, restringindo-lhe aí a capacidade de locomoção ou de qualquer forma invadindo ou perturbando a privacidade, a liberdade de alguma pessoa. Exatamente. E a inclusão não é uma nova lei. Ela trata-se da inclusão do artigo 147-A como um complemento ao decreto de lei número 2.848 de dezembro de 1940. E a doutora Priscila Pamela Santos, advogada criminal, gravou aí um áudio para a gente, né, que a gente vai dar o play aí para todos escutarem, falando um pouquinho sobre a aprovação dessa lei. Vamos aí escutar. Olá, Romeu. Olá, Vitor. Vamos falar um pouquinho aqui, então, sobre o crime de stalking, que entrou em vigor na nossa legislação a partir do dia 1º de abril. Eu vejo como positiva a criminalização dessa perseguição, né, que tira aí, que limita a locomoção, que traz danos à segurança psíquica e emocional da vítima, né, essa perturbação que de fato abala a tranquilidade da pessoa ofendida, agredida. Então ela é positiva porque ela tenta coibir essas práticas, mas ela não é suficiente, ela não é um fim em si mesmo. Né, enquanto nós adotarmos a edição de leis penalizadoras como principais, né, fundamentos de combate à violência, nós não vamos solucionar o problema. O Brasil é o 3º país em número de encarceramento de pessoas, então isso deixa muito claro que não é a prática, né, de criação de leis penais que faz com que se cesse a criminalidade. Aqui todo um arcabouço de políticas públicas voltadas desde a educação, né, que inclui a paridade de gênero, a igualdade entre homens e mulheres, até investimento no orçamento em políticas públicas nesse sentido e educacionais no sentido mesmo de limites. Isso vai surtir resultados lá na frente. Mas enquanto nós não atingirmos esses resultados esperados, essa edição é muito positiva, sim, porque é mais um mecanismo, né, de que as vítimas vão poder se utilizar aí para tentar proteção, né? A proteção, a violência emocional ainda fica muito subjugada, ainda fica muito escondida, então é uma forma de combate a ela. Todas as pessoas são vítimas dela, então vão poder se utilizar e se recorrer a essa nova legislação. Acho que por cima era isso. Próxima notícia agora é: Câmara aumenta o valor do reembolso de saúde para deputados em 170%. A Câmara dos Deputados reajustou o valor total destinado a reembolsos de gastos com saúde dos deputados. Agora a Casa destinará R$ 135 mil para esta finalidade, para cada deputado, né? O valor anterior era de 50 mil de reembolso, o que configura aí um aumento de mais de 170%. A mudança foi publicada semana passada, numa edição extra do Diário Oficial da Câmara dos Deputados, e foi assinada pelo presidente da Casa, Arthur Lira. Segundo o texto assinado por Lira, Vitor, o valor aí anterior foi definido em 2015 e estava defasado. A mesa diretora da Câmara se baseou na variação de custo médico hospitalar, a chamada aí inflação médica, para estabelecer esse reajuste. Exatamente. Segundo o texto, abre aspas, essa atualização corrigirá a natural defasagem monetária de um valor fixado no ano de 2015 e proporcionará maior agilidade, racionalização, no atendimento às demandas relativas ao reembolso de despesas com saúde por parte dos senhores deputados. Fecha aspas. É um absurdo, né, Vitor? Assim, estamos em ano de pandemia, precisando de oxigênio, né, nos hospitais, precisando de leito de UTI. Os deputados ganham muito dinheiro, né, salário
alto, né, bem alto, fora as outras regalias, e ter um aumento de reembolso, nem deveria ter reembolso Exatamente. para gastos com saúde, né? Então, assim, a gente viu aí um movimento de alguns deputados que são contra, né, esse tipo de esse aumento, que acham um absurdo. Eu estou pegando aqui o nome do deputado que entrou com uma representação pedindo para esse cancelamento, o deputado Léo Moraes, de Rondônia, deputado federal Léo Moraes. Ele entrou com uma representação do Podemos, né, contra esse aumento. A gente tentou falar com o deputado e infelizmente a gente não teve retorno. Os deputados do Partido Novo também, né, foram contra esse aumento. Agora, a gente vê que falta bom senso aí pelo presidente da Câmara e demais deputados, né, que estão de acordo com esse reajuste. Primeira notícia do Colado com a Justiça de hoje, então, ministros do STF querem julgar liberação de cultos presenciais no plenário. Vitor, a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, o Cássio Nunes Marques, liberando cultos religiosos presenciais, gerou muita insatisfação aí nos bastidores do STF. Ministros querem que o presidente Luiz Fux leve o tema ao plenário assim que possível. Exatamente, Romeu. As cerimônias elas já haviam sido suspensas por decretos que buscam restringir a quantidade de pessoas nas ruas e reduzir o contágio do coronavírus. Para Nunes Marques, as determinações ferem o, entre aspas, direito fundamental à liberdade religiosa. E, mais uma vez, uma fala dele, proibir pura e simplesmente o exercício de qualquer prática religiosa viola a razoabilidade e a proporcionalidade, fecha aspas. A decisão do Nunes Marques, Vitor, atende um pedido aí da Associação Nacional de Juristas Evangélicos, nem sabia que existia essa associação, e foi criticada aí pelos outros magistrados da corte, incluindo o Gilmar Mendes. É bom lembrar que o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, ele pediu ao STF que suspendesse todos os decretos estaduais e municipais que proibiam a realização de cultos, missas e outras atividades religiosas coletivas. O advogado-geral da União, André Mendonça, se posicionou de forma semelhante. É importante dizer, Vitor, que tanto o Augusto Aras quanto o André Mendonça, eles almejam aí a indicação para uma vaga no STF que vai ser aberta agora em julho, né, com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio Mello. E aí o presidente Jair Bolsonaro, a quem cabe a indicação, já disse que escolherá para um posto aí um nome, abre aspas, terrivelmente evangélico, fecha aspas. Agora, Mendonça, né, ele é evangélico, o Aras, ele é católico. Então, é isso aí. Por isso, a tendência aí, né, de alinhamento é pro André Mendonça assumir o STF. Mas, claro, isso tudo é uma especulação nossa aqui, né? É isso aí. Sem querer fugir do assunto, né, a gente tem que citar também uma situação que a PGR solicitou esclarecimentos a Mendonça sobre a abertura de inquéritos da Polícia Federal para investigar pessoas que criticaram Bolsonaro. A Procuradoria vai avaliar se há indícios para a abertura de uma investigação sobre crimes de abuso de autoridade. Vitor, então é melhor a gente aí talvez excluir algumas edições do podcast Segredos Políticos, né? Voltando aí ao assunto, Vitor, do STF com a liberação dos cultos, vou até pegar uma frase aqui de um amigo meu que eu achei engraçada, ou engraçada não, né? É trágica, mas eu concordo 100% com ele, o advogado Leonardo Freire, que disse assim, abre aspas, para ser contra a abertura de igrejas para a realização de cultos, não precisa ser ateu, basta ter bom senso, fecha aspas. Né? Concordo 100%. Você precisa de bom senso, né? Quando você é contra a abertura de igrejas, não é porque você é ateu, agnóstico, nada disso, é porque você tem que ter bom senso, tem muitas pessoas morrendo. Então, gente, vamos ter bom senso, né? É isso aí. Bom, a nossa segunda e última notícia aqui do nosso Colado com a Justiça é: apostador não aparece, perde prêmio de 162 milhões de reais da Mega da Virada
e caso pode parar na justiça. Um dos vencedores, Vitor, da Mega da Virada 2020, não retirou o prêmio de 162 milhões. A aposta foi feita em São Paulo, pela internet, e o prazo legal, né, dado pela Caixa, é de 90 dias para o resgate, que terminou dia 31 de março. A Caixa Econômica Federal afirmou em nota que o valor do prêmio bruto será integralmente transferido ao Fundo de Financiamento do Ensino Superior, né, o FIES, do Ministério da Educação, destino dos prêmios esquecidos. Isso, e existe aí uma proposta na Câmara dos Deputados que propõe que o prêmio de loteria não resgatado durante pandemia, né, seja destinado ao Fundo Nacional de Saúde ao invés do FIES. Eu acho que faz mais sentido, né? Sim, segundo a Caixa, somente em 2020, 311,9 milhões de reais em prêmios não foram resgatados. Os valores levam em conta todas as modalidades e faixas de premiação, como Dupla Sena, Quina, Loto Fácil, Lotomania, Loteca, que não foram retiradas no prazo. O Procon de São Paulo, Vitor, afirma que é dever da Caixa, né, tentar localizar o ganhador do prêmio, e até notificou a Caixa por isso, né, pedindo que a instituição identificasse o apostador cadastrado no sistema e pagasse a ele o prêmio devido. Exato, como a aposta foi feita por meio eletrônico, que demanda a realização de cadastro e indicação de cartão de crédito para receber o pagamento, o consumidor está cadastrado no sistema da Caixa. E aí, em sua resposta, a Caixa afirmou que a obrigação de reclamar pelo prêmio no prazo de 90 dias é do vencedor e que o cadastro efetuado no ambiente virtual tem a finalidade de verificar o cumprimento da qualificação do interessado como apostador e não de localizar os ganhadores. Se o apostador aparecer, agora ele vai ter que buscar na justiça, né, para tentar de alguma forma reaver o valor que era seu de direito. Vitor, eu confesso que na hora que eu vi essa notícia, eu peguei o histórico das minhas apostas no site. Eu entrei no site da Caixa também. Você também entrou, então? Eu peguei o histórico, porque eu salvo todas as apostas numa pastinha aqui no Drive, e verifiquei se não tinha comido bola, sabe? Também. Mas infelizmente não comi bola. Mesma coisa aqui, mas eu acho que é isso, né? Quando é feito em lotérica e tal, a gente até entende que é difícil, não tem como você, seria muito complicado, né, fazer identificação, né, gente pagando dinheiro ali, não tem identificado quem que é o apostador, mas foi feito online, né, a gente preenche, tem nome, CPF, telefone, e-mail, e a Caixa podia pelo menos disparar, né, um e-mail de aviso, fazer um telefonema, alguma coisa do tipo. Acho que a gente fica angustiado, né, quando vê essas notícias, de pensar em passar por uma situação dessa. Mas por outro lado, né, vai para o FIES também, então é uma pena para o apostador, mas por outro lado a gente espera que seja destinado aí para o FIES de forma correta, né? Isso aí, tomara. E vai ser bom para a sociedade, no caso. Exatamente. Bom, a primeira notícia aqui é: promotor cobra abertura do HC de Bauru e denuncia fechamento de ala em hospital. Então, Vitor, a obra do Hospital das Clínicas de Bauru iniciou-se aí na década de 80, né, construída aí ao longo de muitos anos com dinheiro público. Ficou pronto em 2012, só que o prédio continua fechado. O prédio possui 11 andares, está totalmente, né, equipado, finalizado, com piso, iluminação, elevadores, tem 8 centros cirúrgicos, o andar inteiro de UTI, né, nesse momento que o Estado, né, o país precisa de UTI, de leitos de UTI, camas, mobiliários, ar-condicionado central, tá pronto, né? Isso é o que a gente viu em vários vídeos divulgados aí no interior do hospital pelo promotor público, que eu estou buscando o nome aqui, eu já falo para vocês. Apesar disso, né, Romeu, o hospital nunca foi inaugurado e segue fechado, pois, segundo o governo estadual, é necessário que ele próprio, o governador, encaminhe para a Assembleia Legislativa um projeto de lei para a criação do HC de Bauru. O promotor de justiça aqui é o Dr. Enilson Comono, né? Ele que gravou os vídeos no hospital. E se o Hospital das Clínicas de Bauru for inaugurado, né, 68 cidades da região podem ser atendidas aí,
né? Portanto, é bem urgente e necessário aí que esse hospital seja inaugurado. É a novidade aí que está rolando, né? Um abaixo-assinado para quem quiser manifestar o seu apoio à abertura do HC de Bauru. É elaborado pelo promotor, viu, Vitor? Pelo promotor Enilson. Então, e até ontem mais de 20 mil pessoas haviam assinado. O abaixo-assinado está no site change.org. Para ficar mais fácil, quem quiser buscar, basta digitar no Google Change Petição HC Bauru. Bom, nossa próxima notícia aqui é: trio é preso suspeito de roubar cilindros de oxigênio doados em Manaus. Veja que absurdo, Vitor. 3 homens foram presos no último dia 30 de março, suspeitos aí de roubarem cilindros de oxigênio doados em Manaus. Segundo a polícia, eles se passaram por voluntários para cometer o crime. Os policiais chegaram até os suspeitos após denúncia de integrantes de uma ONG. Eles suspeitavam que um dos voluntários estava desviando o material doado. Durante as investigações, equipes da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações constataram aí que um homem estava vendendo cilindros na internet, na média entre R$2.000 a R$6.000. A suspeita é que o crime acontecia desde dezembro do ano passado. Ele e mais 2 pessoas foram presas por suspeita de estelionato. Em uma casa no bairro Cachoeirinha, Zona Sul, a polícia apreendeu 9 cilindros de oxigênio, um veículo usado para o transporte do material e R$ 1.500 em espécie. Que triste, né, essa notícia. Gente morrendo, as pessoas desviando oxigênio para ganhar dinheiro, né? Não, é um absurdo. A gente lembra, né, tantos vídeos, tantas imagens dos familiares desesperados por oxigênio, o pessoal realmente morrendo sem ar, né, nas UTIs, e o pessoal é isso, né, pegando para si, para poder revender e ganhar dinheiro em cima. É o cúmulo do absurdo, né? Bom, nossa última notícia aqui do Giro Regional é: Davos Lab Brasil faz pesquisa entre os jovens que será discutida no Fórum Econômico Mundial. É bem interessante isso, Vitor, essa iniciativa da Davos Lab, liderada pela comunidade Global Shapers, está realizando aí uma pesquisa no mundo todo para ouvir a voz dos jovens sobre a recuperação pós-Covid. Né? Os dados coletados serão discutidos aí na reunião especial do Fórum Econômico Mundial, que acontecerá em Singapura em agosto deste ano. É isso aí. Quem se interessar deve acessar davoslab.com.br. O lab ele se escreve L-A-B. Então, ótimo, Davos, como se fala, lab.com.br. Isso, Vitor. E assim, vai abrir um pop-up, né? Essa pesquisa ela tá com um link nesse pop-up. Ela não está dentro do site. Quem quiser participar, né, e preencher, ela está dentro desse pop-up que vai abrir na página inicial. Isso aí. E para quem vai a puxada de orelha da semana, Romeu? Bom, Vitor, a gente poderia fazer uma lista aqui, né, sobre esse tema do STF, mas, né, a puxada de orelha vai para o ministro, né, o Cássio Nunes Marques, que liberou os cultos religiosos presenciais. Quando eu falei em lista, né, é porque junto com ele existem diversos outros políticos e associações que apoiam esse ato absurdo de abertura de templos religiosos. É isso aí, assim, infelizmente a gente ainda vai ver, né, nos próximos 15, 20 dias qual que foi a consequência dessa ação irresponsável aí, né, da abertura dos cultos nesse domingo de Páscoa, que a gente viu algumas imagens aí de igrejas lotadas, cheias de fiéis aí, e isso tem consequência, né? A gente está no pico da pandemia aqui no Brasil, mais uma vez, né, um novo pico da pandemia, e foi muita irresponsabilidade. Né? Quase 2 deputados do PT ganharam aí, Vitor, a puxada de orelha. Como a gente avaliou aí como temas menores, mas assim, ou a gente vale citar. O deputado federal Alexandre Padilha, ele quer regulamentar o estilo de dança de rua breaking. Então, assim, ele
convocou uma reunião, né, no plenário na semana passada, uma audiência, promoveu, né, uma audiência pública, a Comissão de Cultura promoveu uma audiência pública para discutir essa regulamentação do breaking no país. Só que concorda que não é o momento agora, a gente está em pandemia, tem tantos assuntos para serem discutidos, né? E então querendo regulamentar um estilo de dança, né? Que não é o momento agora. E outra situação foi do deputado, né, do PT do Ceará, o José Ayrton Félix Cirilo, que tem um projeto de lei que quer proibir nome estrangeiro para empresa brasileira. Gente, qual é o problema de você ter uma empresa no Brasil com um nome estrangeiro? Não tem, né? Lei, aquelas leis que só atrapalham quem quer empreender, que só atrapalham a sociedade, que não tem nenhum benefício, né? Então, quase eles ganharam aí a puxada de orelha, mas vai aí pro ministro do STF. Tem deputado que parece que está completamente... Parece não, né? Está completamente desconectado da realidade atual do Brasil, né? Infelizmente. Bom, estamos gravando exatamente na segunda-feira, dia 5, às 11h02. Lembrando que neste bloco falaremos dos destaques de Brasília de forma bem sucinta. São os assuntos debatidos na semana passada no Congresso, para que você possa buscar na internet maiores informações caso se interesse por algum destaque. E com isso, vamos aos destaques da semana. Apoio ao desenvolvimento regional poderá ganhar mais de 11,2 bilhões de reais. Proposta orçamentária destina 36% dos investimentos para o Nordeste. Câmara prorroga prazo das medidas de restrição à presença de parlamentares e servidores até o dia 16 de abril. Projeto exige proteção de aves em prédios construídos com painéis de vidro. Deputados aprovam texto base de projeto que amplia categorias prioritárias na vacinação, entre eles profissionais das entidades e organizações de assistência social e os conselhos tutelares que prestam atendimento ao público, os trabalhadores da educação do ensino básico em exercício nos ambientes escolares, os coveiros, atendentes e agentes funerários, os profissionais que trabalham em farmácias, os oficiais de justiça, os taxistas e os mototaxistas e os profissionais da limpeza pública. Então, só relembrando que essa pauta é um texto base de projeto que amplia aí as categorias prioritárias na vacinação. Isso aí. Próxima notícia aqui é: Comissão sobre Políticas para a Primeira Infância debaterá projeto que trata de adoção. Oposição pede impeachment de Bolsonaro, governistas dizem que não há base legal. Câmara aprova o projeto que amplia prazo para entrega do imposto de renda até 31 de julho. Comissão aprova carro reserva de seguradora adaptado a cliente com deficiência. Senado aprova MP sobre compensação aos atingidos pelo apagão no Amapá. Projeto obriga hospitais a instalar usinas de oxigênio medicinal. Projeto exige que UBSs funcionem 12 horas por dia até Brasil bater meta de imunização contra a Covid. Projeto proíbe corte de luz por inadimplência do consumidor. Projeto exige aviso sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras contra a Covid-19 em elevadores. Já que o bom senso não basta, né? Projeto amplia a pena para roubo de combustível em dutos e pontos de estocagem. Ministro do Turismo aposta em retomada pós-pandemia e sugere a criação de passaporte sanitário. Projeto cria benefícios para incentivar a doação de órgãos para transplantes. Projeto permite esterilização voluntária de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Projeto prevê estabilidade de 1 ano para quem contrair Covid no local de trabalho. Quero ver como é que vai identificar, né, se a pessoa realmente pegou Covid no trabalho ou não. Mas é um projeto aí de lei do deputado Alexandre Frota. Muito bem. Proposta prevê pena maior para esquema de pirâmide financeira. Comissão aprova projeto que veda envio de boleto referente a produto não solicitado. É isso aí, e com isso a gente encerra então os Segredos Políticos de hoje. Queria agradecer a todos que estão nos ouvindo até agora
e deixar aqui o convite, né, para nos visitar nas redes sociais. Então, no Instagram, Facebook e YouTube é @Segredos Políticos. No Twitter é Segredo Político. Então, deixe lá seu comentário, sua sugestão, né, se quiser comentar alguma coisa que a gente falou hoje, só deixar o comentário lá que no próximo episódio a gente comenta. Então, valeu, Romeu, muito obrigado. Obrigado, valeu. Até semana que vem. Até.